Primeira questão lá na 9, ela diz assim: o polvo é considerado o molusco mais inteligente porque possui um sistema nervoso muito desenvolvido, com gânglios nervosos concentrados na região anterior, que recebe o nome de cérebro, embora não haja correspondência com o dos vertebrados. A esse cérebro estão ligados os tentáculos, pés modificados. Considerando essas características, pode-se concluir que esse animal pertence à classe... Qual classe ele pertence? Hã? Cefalópode. Cefalópode? Cefalópodes, isso mesmo. Letra B. 2. O filo dos moluscos compreende animais aquáticos e terrestres, representados por polvos, lulas, mexilhões, entre outros. São características desse filo... Ok, vamos lá. Vamos ver quais estão corretas. São dotados de corpo mole, viscoso e não segmentado. Está certo? Tá. Sim. Sim. Em sua maioria são monóicos. Não. 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 Possui sistema digestório incompleto. Não. 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 A respiração é exclusivamente cutânea. Não. Não. Isso. Possui sistema cardiovascular responsável pelo transporte e distribuição de nutrientes e gás oxigênio para todas as células do organismo. Sim. Sim. Sim, isso mesmo. Então, alternativa Ali. 1 e 5, letra A. 3. Analise a tirinha, né? E lá vem a chuva. Melhor eu me fechar. A vida de molusco não é mole. A que classe de molusco pertence ao animal desenhado, cite a estrutura responsável pela eliminação de excretas encontradas nesse animal? Qual é a classe, primeiro? Bivalve. Bivalve. Bivalve, isso mesmo. E qual é a estrutura responsável pela eliminação de excretas? Eu botei nefrídeos. Isso mesmo, Adrian. Nefrídeos, certíssimo. Tá? Então, quem faz a excreção deles são nefrídeos, que seria um formato de um rim primitivo ainda, né? Fazem a função de filtração e eliminação. Baseando-se em sua fisiologia, explique por que esse animal pode ser considerado um bioindicador da poluição da água. Porque ele armazena a poluição na concha. Dentro da concha. Sim, ele é um animal filtrador, né? E como que isso pode, como você falou, essa questão dele armazenar a poluição, dele conseguir filtrar essa poluição, como que isso pode se tornar, como a gente pode usar isso como um bioindicador? Porque as pessoas que comerem o marisco vão acabar passando mal. Ainda não. Não é bem isso ainda. Mais alguém? Alguma outra ideia? Oi, tudo bom, Melu? E aí, gente, um bioindicador. Qual outra ideia para bioindicador? Pior que eu não sei agora, não. Não? Gente, um bioindicador é aquele ser que ele morre com facilidade quando exposto à poluição. Então, você consegue ter aquela noção assim, ó, não está tendo, está diminuindo muito, a poluição está matando, em função da poluição, né? E, então, ele consegue se adaptar, consegue sobreviver, né? Considerando as condições que o animal precisa, ele, então, é um local limpo. Então, no caso que ele está falando ali, esses animais eles são sensíveis à poluição porque ele acaba filtrando e isso vai para dentro da concha e acaba matando o animal, tá? Então, eles são super sensíveis à poluição e eles acabam morrendo. Então, isso acaba se tornando, eles acabam se tornando, então, indicadores da poluição. Tá poluído, eles acabam morrendo, tá? Então, é por morrer mesmo exposto à poluição. Tem a questão que o Nicolas falou de que eles têm essa capacidade de intoxicar a gente, como, por exemplo, se eles vêm ali contaminado por a substância produzida pela alga que dá a maré vermelha, né? Ele pode sim contaminar a gente, pode passar
algumas coisas e acabar intoxicando a gente, sim, mas como bioindicador ambiental é justamente a morte dele quando exposto à poluição, tá? Isso é ser um bioindicador ambiental. Vamos a 4, então. Acerca dos moluscos, assinale a alternativa incorreta. Agora nós vamos atrás da errada. Vamos lá. Primeiro, animais da classe gastrópoda possuem um saco visceral que contém o estômago, localizado diretamente sobre um pé grande e musculoso. Essa Tá tá certo. errada. Essa tá certa? Essa tá certa ou tá errada? Eu acho que tá errada, porque ele não tem pé. Pois é, ele não tem pés como a gente conhece, mas ele tem um pé musculoso que é Essa aí rastejante tá, embaixo, é pra né? estar certa, né? Hã? Essa aí Essa é tá certa. Essa tá Ele só não certa. tem o pé igual o nosso, mas ele tem pé. Isso. Só não é igual o nosso. Isso mesmo. O pé não é igual ao nosso, mas ele tem pé, né? Perfeito. Tá. Tem um pé muscular que é rastejante ali, né? Ah, mas Vamos- porque se o nego daquele tem um pé igual ao nosso, meu Deus. Vamos ver, então. Na classe Pelecípoda, os organismos possuem duas válvulas, que se articulam através de uma região chamada de semelhante a uma dobradiça, como acontece nos mexilhões. Tá certo? Tá certo também, né? Realmente, eles usam duas válvulas, que são as duas conchas. Essas duas conchas, elas se unem para uma regiãozinha ali, que é semelhante à dobradiça de uma porta mesmo, né? Então, nos mexilhões, eles têm essas duas conchas. Vamos a C. Lulipolvos são moluscos da classe cefalópoda, com a cabeça diretamente ligada ao pé, possuindo primeiro uma concha interna que está ausente no segundo. Tá certo também. Tá certo também. Perfeito. Em muitos desses seres, o revestimento do saco visceral se prolonga e constitui uma dobra conhecida como manto ou prega paleal. Acho que essa aí é Certo. errada. Eu Nossa, acho que tá certo. tá certo também, né? É, Também está certo, alternativa. Próximo. Possui um sistema circulatório do tipo aberto, onde o sangue circula no interior dos capilares sanguíneos, sendo nestes os locais de difusão de substância para os tecidos. Essa é errada. Então já é errada, obviamente. Mas não era aberto o bagulho Sobre lá, essa, né? tipo, o sangue. Ah, deixa, né? Hã? Não era esses bichos aí que tem o circulatório aberto, que deles são lentos, por isso? Sim, a maioria deles, né? Mas Então, no caso dos cefalópodes, eles têm sistema circulatório fechado, né? Por isso que eles conseguem ter a velocidade que tem na água, né? Funciona em jato de propulsão. E como é que se desloca a lula e o polvo, por exemplo, né? Eles se abrem, entra uma grande quantidade de água e eles se fecham de uma vez. Isso funciona como um jato de propulsão, né? A água desloca ele. E ele consegue fazer isso porque ele consegue ter uma grande quantidade de água armazenada ali e grande quantidade de oxigênio para fazer isso, né? Ele vai precisar de energia. Então, ele, no caso do cefalópodes, é fechado. esqueci Tá, que então- não é todos. Esqueci. Hã? Esqueci que não era todos que estão lentão. Justamente o cefalópodes é o que tem o sistema circulatório aberto, né? Então, não é o grupo todo com o sistema aberto, é um sistema aberto. O cefalópodes tem fechado, né? Vamos ao 5. Polvos e lulas são moluscos marinhos que não apresentam conchas externas para sua proteção. Escreva algumas adaptações que esses animais têm para compensar a falta de concha e se protegerem dos predadores. O polvo pode se camuflar e a lula tem concha interna. Ótimo. Aquele bagulhinho preto deles, ó. Ótimo, né? Então, o polvo tem a capacidade de se camuflar com o bagulho preto, deve ser a tinta, né? Que ele tá falando ali. A lula apresenta internamente, né? O que mais, gente? Uma concha interna, né? O que mais? Nos pezinhos, acho que deve ter alguma coisa para bater. Não sei. Chutei. Nos tentáculos, normalmente eles têm ventosas, né? Então, as ventosas presentes nos tentáculos ajudam eles a se fixar no solo. Eles conseguem se manter presos ao chão, ao fundo, por exemplo, usando essas ventosas.
Então, é uma forma de predadores que puxam, né? Já dificulta bastante para eles puxar, conseguir tirar dali. E alguns polvos também são venenosos, que nem o de Também. anéis azuis. Sim. Mais alguma coisa, gente? Acho que não. Nada? O próprio sifão que nós falamos, eles... os próprios os sifões que nós falamos, eles são responsáveis por esse deslocamento de água, né? Isso ajuda também a fugir de predadores, porque eles conseguem ter velocidade. Tá? Então, os outros, eles se fecham dentro de uma concha. E aí o predador tem dificuldade de tirar ele de lá. No caso do cefalópodes, eles usam um jato de água para fugir. Conseguem se deslocar a uma grande distância utilizando esse deslocamento, essa propulsão com a água, né? Mais alguma coisa? Acho que dessa aí não. Não, né? Ô, Nicolas, você falou para mim que o povo e a Lula tem mesmo? Eu tinha falado que o polvo podia se camuflar Depois e disso, que a lua tinha concha interna. a Lula... Tá. Você não falou alguma outra coisa deles? Que o polvo tem alguns polvos venenosos, que nem o de anéis azuis. Tá. Ok. Vamos para 6, então, gente. Em relação à reprodução, os moluscos podem ter desenvolvimento direto ou indireto. Indique a diferença entre esses dois tipos de desenvolvimento e qual classe de molusco realiza cada um. O desenvolvimento direto, ele não ocorre em transformações da fase adulta e nem jovem. Eles são os cefalópodes. Ótimo, isso mesmo. O direto ele nasce já parecido com o adulto e o indireto ocorre mudança morfoclimática. Não é morfoclimática, não, é morfológica. Isso, que são os bivalves. Ótimo. Isso. Aí, Isso mesmo. dale. Hã? Dale. Ótimo. Então, a classe dos bivalves, desenvolvimento indireto, né? E a classe dos cefalópodes, desenvolvimento direto, sem fase larval. Né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento indireto, sai uma larvinha, a larvinha ainda se transforma. E no caso do desenvolvimento direto, sai um indivíduo semelhante ao adulto, só que pequeno, né? Depois dessa, nós temos as atividades da página 13 e 14 para corrigir, né? Vamos abrir lá. Abriram? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Anelídeos terrestres são encontrados em ambientes úmidos, pois as trocas gasosas ocorrem através Epiderme. da epiderme. Isso mesmo, letra D. O motivo do grande sucesso da agricultura orgânica é a preservação do meio ambiente, a melhoria das condições de vida dos agricultores e a redução do uso de agrotóxicos. Em razão disso, algumas espécies, tais como minhocas, que são as primeiras a desaparecerem com a utilização de produtos químicos e servem para indicar a qualidade do solo. Assinale a alternativa cuja classificação dessa espécie é correta. Qual é a classificação correta? Letra E. Oligoqueta. Letra E. Isso mesmo, letra E, oligoqueta. Durante uma caminhada com maré baixa na areia da praia, um estudante encontrou um pequeno animal e classificou imediatamente como um anelídeo. Qual das características a seguir teria fundamentado seguramente tal conclusão? Aqui, a que classe deveria pertencer o animal? Vamos lá. Letra A. Letra A. A? Vamos lá, então, ver. Corpo Isso. segmentado com Botei A metâmeros. também. Oi? Botei A também. Corpo segmentado com metâmeros visíveis, muitas cerdas e hábitat marinho, caracterizando um poliqueta. Isso se refere realmente aos anelídeos poliquetos? Sim. Sim. Sim, tá certinho. Então, letra A mesmo.
Eu acreditei que tinha errado depois que a professora corrigiu, não. Não, tá certo. Tá certo, mas é sempre bom deixar uma duvidazinha, né? Vamos lá, 4. Em relação às minhocas e às sanguessugas, marque a alternativa correta. Letra Apresentam... C, não é? C? Eu coloquei a B. É, eu coloquei C. C? Todo mundo colocou C? Botei a Eu B. coloquei a B. B? Vamos lá, vamos discutir as duas então. Ah, acho que eu errei também. É? Vamos ver as duas então que vocês falaram. São sanguessugas, né? A B diz assim, ó, a presença e a quantidade de cerda pode ser utilizado como critério para diferenciação e classificação desses animais, minhocas e sanguessugas. Pior que não, acho que os dois têm a cerda, né? A sanguessuga não tem cerda, diferente da minhoca que tem pouca. Ok. Então, a sanguessuga não tem e a minhoca tem, né? O aqueto A não tem minhoca tem cerda pouquinho, a e minhoca o tem oligoqueto pouquinho. tem poucas. Então, quer dizer que é presença e quantidade, né? É, Tá, vamos olhar assim, então. Apresentam um corpo segmentado em anéis e pertencem à mesma classe dos anelídeos. Minhocas Não, e... porque eles não pertencem à mesma classe. Eles pertencem ao mesmo filo, né? Um pertence à classe dos poliquetos, dos oligoquetos, e outro pertence à classe dos hirudíneos. Então, são classes diferentes, né? Então, nós temos classes diferentes aí. Então, não é a mesma classe. Certo? Certo, gente? certo. Letra Sim. B, então, né? 4, letra B. Vamos a 5. Leia a tirinha e responda as questões. O corpo das minhocas tem vários corações. Meu Deus, meus corações estão partidos. Chamarei para sempre. Adeus, coração. Sentirei sua falta no fundo dos meus corações. Estou com meus corações sangrando. Estou perdendo o apetite. A quais estruturas do sistema circulatório das minhocas o personagem da tirinha se refere ao dizer meus corações estão partidos? Na verdade, ele não tem coração propriamente dito, né? Os Vaso anéis dorsal e dela ventral. são o que bombeiam. Tá, O anéis vaso o quê? dorsal e ventral. Como é que é, Nicolas? Aquelas, O vaso dorsal e ventral. São vasos dilatados, né? São vasos sanguíneos dilatados. A gente fala que são vasos aórticos. A minhoca não tem coração propriamente dito, ela tem vasos aórticos. São 5 pares de vasos sanguíneos que se dilatam e aí fazem bombeamento, como um coração. Então, são 10 corações, digamos assim. 10 vasos sanguíneos dilatados, 5 pares. E 6. O estudo sobre solos identificou-se que em áreas com presença de minhocas o crescimento de plantas é maior. Explique a relação entre a presença desses anelídeos e a fertilidade dos solos. A minhoca ela vai comendo, daí ela vai liberando as fezes e daí vai dando substância pra terra. Muito Tipo quando a gente legal. aduba a terra com boi de vaca. Isso mesmo. Alguém fez diferente? não. E ela também daí faz o buraco na terra pra... Não sei pra que é, mas sei que o buraco dela é útil. Tá, alguém sabe por que o buraco que o quadro falou? Pode completar pra gente? As Acho- minhocas aram a A terra eração da terra. Pra água, sei lá. Isso mesmo. É para ela acabar arando a terra, né? A aração da terra ali. Ela vai fazer, então, duas coisas. Ela se alimenta de partículas que estejam dissolvidas no meio da terra e, com isso, quando elas defecam, essas partículas elas já estão no processo de decomposição. Então, isso atua como um fertilizante do solo, né? E quando ela caminha pelo solo, ela abre buracos, literalmente, ela abre canais. E esses canais aumentam a passagem da água e do ar pelo solo, que é a função de aragem que a gente está falando ali. Então, ela abre canais que permitem a circulação da água e do ar no solo, além de defecarem suas fezes serem extremamente nutritivas para o solo. Dúvidas? Acabamos a correção, né? Alguma dúvida? Nada, gente?
Não. Não? Então Não. tá. Então vamos parando a correção por aqui, né?